O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismoemumano, ou na descrição deste podcast. Nestes podcasts nós estamos acompanhando a oração na vida de Jesus, como que a Sagrada Escritura vem nos revelando a Jesus, que é a plenitude do tempo, e que reza, e nos ensina a rezar também. Hoje, no dia 331, nós queremos ler dos números 2607 a 2615 do nosso Catecismo. Jesus ensina a orar. Ao orar, Jesus já nos ensina a orar. O caminho teologal de nossa oração é a oração a seu Pai. No entanto, o Evangelho nos dá um ensinamento explícito de Jesus sobre a oração. Como pedagogo, ele nos toma onde estamos e progressivamente nos conduz ao Pai. Dirigindo-se às multidões que o seguem, Jesus parte daquilo que elas já conhecem da oração, conforme a antiga aliança, e as abre para a novidade do reino que vem. Depois lhes revela em parábolas essa novidade. Enfim, falará abertamente do Pai e do Espírito Santo a seus discípulos, que deverão ser pedagogos da oração em sua igreja. No Sermão da Montanha, Jesus insiste na conversão do coração, a reconciliação com o irmão antes de apresentar uma oferenda no altar, o amor aos inimigos e a oração pelos perseguidores, a oração ao Pai em segredo, sem desperdiçar muitas palavras. O perdão no fundo do coração na oração, a pureza do coração, a busca do reino. Tal conversão é inteiramente orientada para o Pai, é filial. O coração, assim decidido a se converter, aprende a orar na fé. A fé é uma adesão filial a Deus acima daquilo que sentimos e compreendemos. Tornou-se possível porque o Filho bem-amado nos abre as portas para o Pai. Este pode nos pedir que procuremos e batamos, uma vez que Ele mesmo é a porta e o caminho. Assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes de receber seus dons, Ele nos ensina essa audácia filial. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. Tal é a força da oração. Tudo é possível para quem crê, com uma fé que não duvida. Quanto mais Jesus se entristece pela incredulidade dos seus conterrâneos e da pouca fé dos seus discípulos, tanto mais fica admirado com a fé verdadeiramente grande do centurião romano e da cananeia. A oração de fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas em levar o coração a fazer a vontade do Pai. Jesus convida os discípulos a terem na oração a preocupação de cooperarem com o plano divino. Em Jesus o reino de Deus está próximo e convoca a conversão e a fé, como também a vigilância. Na oração o discípulo vigia atento àquele que é e que vem na memória de sua primeira vinda, na humildade da carne e na esperança de sua segunda vinda, na glória. Em comunhão com o Mestre, a oração dos discípulos é um combate e é vigiando na prece que não se cai em tentação. Três parábolas principais sobre a oração nos são transmitidas por São Lucas. A primeira, o amigo importuno, convida a uma oração persistente. Batei e se vos abrirá. Aquele que assim ora, o Pai do céu dará tudo o que precisa, sobretudo o Espírito Santo, que contém todos os dons. A segunda, a viúva importuna,
focaliza uma das qualidades da oração. É preciso rezar sempre sem esmorecimento, com a paciência da fé. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé na terra? A terceira parábola, o fariseu publicano, refere-se à humildade do coração que reza: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Essa oração a Igreja constantemente toma sua, Kyrie eleison. Quando Jesus confia abertamente a seus discípulos o ministério da oração ao Pai, lhes revela qual deverá ser sua oração e a nossa, quando ele voltar para o Pai em sua humanidade glorificada. A novidade agora é pedir em seu nome. A fé nele introduz os discípulos no conhecimento do Pai, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A fé produz seus frutos no amor, guardar sua palavra, seus ensinamentos, seus mandamentos, permanecer com ele no Pai, que nele nos ama a ponto de permanecer em nós. Nessa aliança nova, a certeza de sermos ouvidos em nossos pedidos se fundamenta na oração de Jesus. Mas ainda, o que o Pai nos dá quando nossa oração está unida à de Jesus é o outro defensor que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade. Essa novidade da oração e de suas condições aparece no discurso da despedida. O Espírito Santo, a oração cristã é comunhão de amor com o Pai, não apenas por Cristo, mas também nele. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Em 4 de novembro de 2020, o Papa Francisco nos fez essa catequese sobre Jesus, mestre da oração. Durante a sua vida pública, Jesus recorre constantemente ao poder da oração. Os evangelhos mostram-no quando se retira em lugares isolados para rezar. Trata-se de observações sóbrias e discretas que deixam apenas imaginar aqueles diálogos orantes. Contudo, elas testemunham claramente que, mesmo em momentos de maior dedicação aos pobres e aos doentes, Jesus nunca negligenciava o seu diálogo íntimo com o Pai. Quanto mais estava imerso nas necessidades do povo, tanto mais sentia a necessidade de descansar na comunhão trinitária, de voltar para o Pai e para o Espírito. Portanto, na vida de Jesus existe um segredo escondido aos olhos humanos que representa o ponto fulcral de tudo. A oração de Jesus é uma realidade misteriosa na qual só intuímos algo, mas que permite ler toda a sua missão na justa perspectiva. Naquelas horas solitárias, na madrugada ou durante a noite, Jesus mergulha na sua intimidade com o Pai, ou seja, no amor do qual toda a alma tem sede. É isto que sobressai dos primeiros dias do seu ministério público. Num sábado, por exemplo, a cidade de Cafarnaum transformou-se num hospital de campanha. Ao pôr do sol, levam todos os doentes a Jesus e ele cura-os. Mas antes do amanhecer, Jesus desaparece, retira-se para um lugar solitário e reza. Simão e os outros procuram-no e, quando o encontram, dizem-lhe: Todos te procuram. O que Jesus responde? Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois foi para isso que eu vim. Com frequência, Jesus vai além da oração com o Pai e além noutras aldeias, noutros horizontes, para ir anunciar a outros povos. A oração é o leme que guia a rota de Jesus. Não é o sucesso, não é o consentimento, não é aquela frase sedutora, todos te procuram, que ditam as etapas de sua missão. É o modo menos confortável que traça o caminho de Jesus, que obedece à inspiração do Pai, que Jesus ouve e acolhe na sua prece solitária. O Catecismo afirma: quando ora, Jesus já nos ensina a orar. Portanto, a partir do exemplo de Jesus, podemos obter algumas características da oração cristã. Antes de mais, possui um primado, é o primeiro desejo do dia, algo que se pratica ao amanhecer antes que o mundo desperte. Ela restitui uma alma àquilo que de outra forma ficaria sem respiro.
Um dia vivido sem oração corre o risco de se transformar numa experiência aborrecida e tediosa. Tudo o que nos acontece poderia transformar-se para nós num destino mal suportado e cego. Jesus, ao contrário, educa na obediência à realidade e, portanto, à escuta. A oração é, antes de mais nada, escuta e encontro com Deus. Por conseguinte, os problemas da vida cotidiana não se tornam obstáculos, mas apelos do próprio Deus a ouvir e encontrar quantos estão à nossa frente. Assim, as provações da vida transformam-se em ocasiões para crescer na fé e na caridade. O caminho diário, incluindo as dificuldades, adquire a perspectiva de uma vocação. A oração tem o poder de transformar em bem o que de outra forma seria uma condenação na vida. A oração tem o poder de abrir um grande caminho para a mente e de alargar o coração. Em segundo lugar, a oração é uma arte a praticar com insistência. O próprio Jesus diz-nos: batei, batei, batei a porta. Todos somos capazes de orações episódicas que nascem da emoção de um momento. Mas Jesus educa-nos para outro tipo de oração, aquela que conhece uma disciplina, um exercício e é assumida no âmbito de uma regra de vida. A oração perseverante produz uma transformação progressiva, fortalece em tempos de tribulação, concede a graça de ser amparados por aquele que nos ama e nos protege sempre. Outra característica da oração de Jesus é a solidão. Quem reza não foge do mundo, mas prefere alguns lugares desertos. Ali, no silêncio, podem surgir muitas vozes que escondemos no íntimo, os desejos mais afastados, as verdades que nos obstinamos a sufocar e assim por diante. E acima de tudo, Deus fala no silêncio. Cada pessoa precisa de um espaço para si, onde cultivar a sua vida interior, onde as ações têm sentido. Sem vida interior, tornamo-nos superficiais, agitados, ansiosos. A ansiedade faz-nos muito mal. Por isso, devemos sempre rezar. Sem vida interior, fugimos da realidade e também fugimos de nós mesmos. Somos homens e mulheres sempre em fuga. Por fim, a oração de Jesus é o lugar onde percebemos que tudo vem de Deus e volta para Ele. Por vezes, nós, seres humanos, acreditamos que somos senhores de tudo, ou caso contrário, perdemos toda a autoestima, vamos de um lado para o outro. A oração ajuda-nos a encontrar a correta dimensão na relação com Deus, nosso Pai, e com toda a criação. Por fim, a oração de Jesus consiste em entregar-se nas mãos do Pai, como Jesus no Jardim das Oliveiras, naquela angústia. Pai, se for possível, mas seja feita a tua vontade. O abandono nas mãos do Pai. É bom quando estamos agitados, um pouco preocupados, e o Espírito Santo nos transforma a partir de dentro e nos leva a este abandono nas mãos do Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Amados irmãos e irmãs, redescobramos no Evangelho de Jesus Cristo como mestre de oração e coloquemo-nos na sua escola. Garanto-vos que encontraremos a alegria e a paz. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!